Entre Quatro Drywalls, um podcast do casa.com.br para os apaixonados pelo morar. Design autoral, durante todo o mês de fevereiro, vamos falar um pouco de processos criativos, de produção, de distribuição, de desafios, de caminhos para os designers que têm um trabalho de autoria. Estamos às vésperas da Feira Paralela, que acontece nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro na Oca, no Parque do Ibirapuera, e por isso eu tenho aqui ao meu lado a Marisa Ota, que é a organizadora do evento, que vai me ajudar nesse mês de fevereiro a conversar com vocês sobre design autoral. Nós já tivemos o primeiro episódio da nossa série de podcasts aqui do podcast Entre Quatro Drywalls, do portal casa.com.br, que foi com o Renato Imbroise, e agora a Marisa vai prosseguir falando um pouco do que é a Paralela, do papel da Paralela hoje, e aí a gente vai enveredar falando dos desafios que os designers que têm um trabalho mais autoral têm pela frente. Primeiro, muito obrigada, Marisa. Obrigada a você, obrigada a todos. Uma delícia estar com você. Muito legal ter você aqui falando, alguém que a gente conhece, que respeita muito o trabalho. Ai, obrigada. Bom, o que é a Paralela, afinal? A Paralela começou numa necessidade de um trabalho que fui convidada pela Renata Milão de estar colocando no mercado um trabalho de um projeto chamado Design Autoral? Isso, da Brasil Holanda, e a gente começou a procurar um mercado de como a gente ia colocar isso no mercado. E depois de tantos desencontros, falta de dinheiro e tal, a gente acabou fazendo uma exposição, na verdade não uma exposição, mas uma mostra comercial, e trazendo alguns clientes que eu já conhecia por conta da minha trajetória trabalhando com loja, tendo loja e tal, e a gente colocou isso no mercado e deu certo. E a gente começou a convidar designers e a coisa foi crescendo. Mas você faz um trabalho de curadoria desde essa época, conhecendo novos designers, conhecendo os novos trabalhos por aí. Você atua na organização da Feira Paralela, mas também como uma olheira desse mercado. Enfim, por conta de estar dentro de uma loja de design, a gente recebia várias visitas, vários artistas, designers mostrando seus trabalhos. Então isso acho que começou uma história dentro do design autoral, né? Acho que aí começa tudo e assim foi evoluindo para essa história da feira, onde a gente vai conhecendo um monte de gente. Naquela época não existia internet, né? Não existia, então era um boca a boca, a gente ia, sei lá, fuçando mesmo, né? Não sei nem como acontecia, mas vamos falar pro outro aí em ateliês, adoro visitar ateliês, e a gente vai fuçando e vendo toda essa riqueza, né, de produção que a gente tem. Mas hoje, por exemplo, a gente tem 3 dias de feira no primeiro semestre, 3 dias no segundo semestre. Seria bacana a gente colocar aí um pouquinho dos números que essa feira tem para entender que feira é essa, porque ela é uma feira pequena, com uma super curadoria, mas eu nem diria que é tão pequena assim, porque a última edição tinha muitos novos designers que inclusive eu nem conhecia. A gente, na verdade a feira diminuiu, sabe? Ela era assim, na verdade eu fazia um trabalho também com uma vertente mais artesanal, com roupas, eu chamava de design corpo, que ela foi extinguindo e indo mais para uma coisa de mobiliário. Então, a feira passou por vários momentos, então ótimos, outros piores, outros ótimos, enfim. E o mercado, isso vai de acordo com o mercado, né? Quem comanda toda essa trajetória da Paralela, acho que é o mercado e essa demanda do mercado. Hoje é uma feira visitada por quem? Por lojistas, basicamente, e profissionais. Ela é uma feira focada para isso, né? Para uma coisa mais profissional. Tá.
Agora, se alguém está ouvindo nosso podcast ou está nos vendo no YouTube, no Portal Casa, e tem interesse em visitar, não pode? Claro que pode, porque eu acho que toda a Paralela, eu convido quem ama o design, quem gosta, quem quer se informar e ver essas novas produções, os novos designs, os novos lançamentos, é uma delícia. Então, na verdade, isso ficou muito restrito por uma história assim mais profissional mesmo, mas hoje a gente tem alguns visitantes curiosos, outros convidados, e todos estão convidados. E quem chega lá encontra o quê? Porque é importante que as pessoas entendam que tipo de feira é, porque hoje ela é única no seu segmento. O que ele vai encontrar? Há um foco da Paralela, não é nenhuma coisa que eu escolhi, enfim, a coisa foi acontecendo. Ela é focada realmente nos pequenos produtores, algumas indústrias que trabalham com designers, mas a força da Paralela é o design de autor, né? Não digo um design assinado, não sei se é assim que a gente pode classificar, mas são os designers que participam, eles que vendem, eles que comercializam, e algumas marcas que trabalham com designers. Então aí a gente vai ter designers que trabalham com infinitos materiais. Então vai ter gente que trabalha com papel, vai ter gente que trabalha com madeira, vai ter gente que trabalha com cerâmica, com metal, com união de todas essas peças. São pequenas produções, né? Quase sempre pequenas produções. Ou será que tem gente? Não, eu acho assim, a gente tem marcas importantes que participam, que são indústrias, que produzem o projeto do design. Então, na verdade, o que acontece na Paralela, o que eu foco mesmo é a assinatura do design. Mas não significa que ele produz. Então, a gente tem várias vertentes, várias fontes, enfim. Não só o autor que produz ou a fábrica que produz, enfim. É uma diversidade. No ano passado, na edição do segundo semestre, a gente teve uma série de encontros também, de conversas, de talks. A previsão é que isso continue nesse ano? Sim, a gente sempre tem esse interesse e a gente caminha sempre para estar informando o público, tanto os lojistas quanto os participantes da feira, os expositores, e isso é uma coisa assim que a gente encontra a necessidade do momento, né? Esse momento tá conseguindo explorar melhor o mercado digital, sei lá. Então a gente vai atrás, e, enfim, é meio essa história que funciona. Esse caminho. Então a gente já sabe que vai se informar também na feira, para você que está curioso, que não é um lojista ou que não é um designer, que, enfim, mas tem interesse em ver belas peças. Bom, já que você falou que é o momento que leva ao que acontecerá em cada uma das edições de Paralela, eu vou querer que você me conte em que momento os designers estão, e que desafios eles encontram neste momento, se eles querem desenvolver um trabalho mais autoral. O que você acha que é o principal desafio do designer hoje? Eu acho que o grande desafio, como a demanda do design é pequena, o grande desafio é você encontrar o seu equilíbrio em termos de sustentabilidade, de você produzir ou de você trabalhar e fechar esse ciclo, né? E se encontra, assim, eu acho que por uma falta de demanda, por uma falta do mercado, o mercado está em movimento, ele está em grandes mudanças. Então, as fábricas estão sucateadas, várias fechando, ou fechadas mesmo, e não se encontra mais vários fabricantes contratando designers. Então, qual é a saída do design? É ele empreender. E eu acho que a maioria, assim, que está envolvido nessa história, ele tem uma paixão pelo que faz. Então ele começa a empreender. Eu acho que esse grande desafio é aprender a empreender, né? Tá bom, essa é pode ser que alguém seja muito criativo, mas que não seja um empreendedor. Eu acho que tudo vai se equilibrando, né? Eu acho que tem pessoas que contratam os designers, mas acho que a maioria dos nossos expositores são empreendedores. Então, eles estão assim, eu acho que todos, de uma maneira, ou têm a sua oficina,
ou ele vai procurar um terceirizado, ou junta-se um com o outro e acaba resolvendo o seu projeto, ou vão encontrar parceiros ou fábricas com parcerias, e eu acho que é um mix de possibilidades mesmo. Tá certo, bom. Então, um dos desafios seria aprender a empreender. Agora, você falou uma outra coisa, que é, aliás, uma lição para todos nós. Mas você falou uma coisa interessante, de baixa demanda. Consome-se menos design, você acha, nos últimos anos? Eu acho assim, que por essa dificuldade do mercado e essa baixa consumo, ele mudou. Eu acho que o consumidor está mudando, né? Ele tem uma mudança. Na verdade, nós estamos vivendo uma mudança gigantesca, eu acho, de tudo, né? De como você produzir, para quem produzir e como vai ser consumido isso. Eu acho que o consumidor não tem repertório, de repente, para estar consumindo um X design, né? Um modelo tal. E eu acho que outro desafio é encontrar esse produto. Tá. Eu acho assim, a gente na década de 70, 80, eu acho que a gente tinha um outro consumidor que consumia design. Eu acho que a nossa população aumentou, sei lá, 3 vezes mais, duplicou, e eu acho que o consumo design não duplicou, entendeu? Eu acho que ele está mudando, ele tem outros consumos, e eu acho que o que o consumidor consome hoje, assim, a maioria, sei lá, um design de carros, celular, entendeu? Eu acho que ele não vai pensar numa mesa incrível, numa cadeira, ou mesmo um objeto, né, ou uma luminária que ele sonha. Não é esse o consumo, sabe? Eu acho que a gente está mudando isso. Agora, ao mesmo tempo que você falou sobre a década de 80, em que se consumia mais, talvez se valorizasse mais o design imobiliário de peças, que o foco foi se transformando, mas eu também me pergunto se naquela época a gente não tinha muito mais design estrangeiro. Olha, era super valorizado. Vi uma pecinha, mas eu trouxe de Paris, eu trouxe de não sei o quê, fui para Nova York. Pois é, a gente enfrentou, eu acho que a gente ainda enfrenta, né, uma coisa muito, muito agressiva do mercado externo, né? Eu acho que a gente tem uma importação violenta de produtos muito baratos, então isso a gente perdeu. Eu acho que esse pedaço nós perdemos, né? Então a gente tem que reinventar. Reinventar é o quê? É valorizar e tentar descobrir o desejo do consumo, do consumidor, né? Eu acho que talvez encontrar raízes, coisas que só nós podemos fazer. E eu acho que essa descoberta, de repente, da valorização do artesanato foi uma grande saída, né? Eu acho que a gente tem pessoas criativas incríveis, uma mão de obra que carrega uma história, então eu acho que o consumidor, ele gosta de saber da história do produto, de onde ele vem, como ele é feito, e tudo isso está mudando, o tempo todo, né? Sim. E eu acho que quando você vai comprar um produto autoral, você quer saber um pouco mais da história, né? Sim. Não é comprar consumir, sei lá... algo que veio da China e você não sabe nem como produziu e como foi, né? Como aconteceu. Então, eu acho que essa história de valorizar o artesanato, das manualidades, enfim, dessa nossa herança cultural, eu acho que é o que dá força para é uma outra linha de trabalho também. Tá, então eu acho que o design, ele bebe na fonte do artesanato, ele bebe na fonte da arte, ele está mudando, ele está tentando encontrar ou encontrando alguns outros formas de encontrar sua sustentabilidade. Isso. Agora, se eu me encanto, por exemplo, se eu quero encontrar peças que me encantem e que bebam dessa nossa origem, das nossas raízes, eu sendo um consumidor normal, como é que eu faço?
sendo que eu não tenho mais, tem pouquíssimas revistas, muitas lojas fecharam. Onde é que eu vou encontrar essas pessoas? Se você tem que me deixar entrar na Paralela para visitar. Mas onde é que se consome? Eu acho que a Paralela é um lugar onde o designer consegue mostrar sua coleção, consegue mostrar seu talento. Eu acho que começa iniciando por aí. Eu acho que mostrar o seu produto para os lojistas que frequentam, os grandes lojistas que a gente tem, que são lojistas já de anos. Eu acho que são pessoas que sabem trabalhar com design e valorizam o design. Isso é você se colocar num momento de compra, né? Um momento, eu acho que tudo tem um momento, assim, um time, né? Que a gente fala assim, é um momento das pessoas consumirem o design, consumirem o teu trabalho. Uhum. E isso que acaba acontecendo na Paralela. Então os lojistas estão lá, vão ver os lançamentos, eles se encantam e essas lojas estão comercializando esses produtos desses designers. Então eu acho que tem poucas lojas sim de design, acho que a demanda é pequena, mas elas são muito especiais. Sim. E elas estão procurando, elas também têm esse rigor de saber o que vende, o que não vende. E é um desafio, né? Você participar de uma feira. Eu acho que você vai expor, botar sua... sim. Para bater e para ver o que acontece. Eu acho que é um momento bem especial para o design. E ele trabalha, sei lá, ou às vezes o ano inteiro, o semestre inteiro, desenvolvendo e criando peças para lançar na Paralela. Uau! Isso é muito legal. E a cada 6 meses tem aí uma prova. Pensa que a gente cresce, deixa de fazer prova? Não, a gente continua. Você está ouvindo o podcast Entre 4 Drywalls, que é do portal casa.com.br, pode ouvi-lo pelo Spotify ou então pode nos ver no nosso canal Portal Casa no YouTube. Esse mês, que é o mês de fevereiro, a gente dedica ao design autoral. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios, a gente tem falado sobre os desafios, sobre os caminhos para os nossos designers. Eu estou com Marisa Ota, que é a organizadora da Feira Paralela, hoje gravando aqui no escritório da Jacarandá, que é da assessoria da feira. Bom, a gente já sabe que o designer a cada 6 meses vai fazer essa prova, vai entrar numa feira como a Paralela, vai mostrar o seu trabalho. Mas esse designer ele tem também que se colocar para o mundo, para esse mundo digital. Então, e você falou no começo que o posicionamento digital é um dos assuntos sobre o qual já se falou na Feira Paralela. Né? Então, eu queria que você me contasse um pouquinho como é que tem sido essa ponte, que até a Paralela também ajuda a fazer, entre público, criador, lojista, consumidor, dentro do universo digital. Eu acho assim, o mundo mudou muito, eu acho que o design tem que vender seu trabalho, né? E existe o Instagram, existe, enfim, várias ferramentas, os portais que trabalham e comercializam peças de design. Mas os portais eu acho que são mais complicados, eu acho que a pessoa quer ainda tocar o produto, quer mexer, quer experimentar, quer sentir o tamanho. Então eu acho que a loja ainda é super importante, a loja é muito importante para o designer. A loja física é super importante. E o Instagram veio para ajudar a divulgar o trabalho do design. Então eu acho que também é uma grande ferramenta de você publicar sempre teu trabalho, as novidades, enfim. E eu acho que o grande desafio do designer é ele conseguir seguidores. E como se consegue esses seguidores e como que acontece isso, ele participando de feiras, eventos, inclusive a Casa Cor, que eu não sei se os designers que participam da Casa Cor, assim, diz que aumentam de seguidores, assim, muito rapidamente. Por uma questão, assim, de se expor. Ela tem que se expor de alguma maneira. Sim. E ainda a coisa é física, né?
Ainda é coisa física, o cara tá lá e olha. Mas de qualquer maneira, porque eu ia emendar essa pergunta na sequência, quer dizer, eu quando coloco meu produto no universo digital, atinjo todo mundo. Mas existe uma ligação entre o consumidor e o designer que é feita, uma ponte que é feita pelo arquiteto. Quando o arquiteto escolhe o produto daquele designer. Sim, ele é o grande especificador, né? Eu acho que ele é o profissional onde é um curador, né? Que multiplica. Que ele multiplica, ele pega e escolhe um produto e ele é exposto, ele está na casa de uma cliente maravilhosa, aí a pessoa tira uma foto e publica e já é uma coisa super importante. E também esse trabalho da internet é uma coisa muito forte que antigamente não existia. Existia a revista, então a gente ficava esperando a publicação para ver o que tinha saído. Tem o telefone errado. Era uma loucura. E hoje não, é tudo diferente. Por isso que eu digo que é uma grande mudança, né? Sim. É um momento de grandes mudanças. A gente tem aí muitas maneiras de atuar. As influêncers, né? Também. São fortíssimas nesse momento. É uma ferramenta super importante, né? E nova, e com a qual a gente está aprendendo agora. E saber lidar com isso, saber trabalhar com essa ferramenta. Ainda estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo. Esse também é um desafio, aprender a trabalhar com tudo isso. Agora, teve algum designer que iniciou na Paralela e que hoje já nem precisa mais de uma Paralela, já se fez? São muitos, na verdade. A gente sempre diz que a Paralela é um trampolim. Né? Se expõe, ele vai para a vida. Então tem vários, né? Tem o Estúdio Latug, né? Tem, sei lá, muita gente aqui que nem me passa pela cabeça, o próprio Renato, o Paulo Biak, muita gente. Que começou lá atrás fazendo Paralela e daí deslanchou, hoje se tornou Isso, ele está num outro momento e, né, são outros desafios agora. Sim, eu te perguntava, antes de a gente começar a gravar, se tem como classificar os tipos diferentes de designers autorais, de designers que têm um trabalho, porque na nossa newsletter do casa.com.br você citou alguns nomes, a própria Patrícia Urquiola, que é um nome super conhecido. Ela faz design autoral? Faz. E aí você tem um pequenininho que está começando agora na Paralela. Faz design autoral? Faz também. Quais são as diferentes categorias que a gente poderia colocar hoje? Quer dizer, eu cito um Jader Almeida, ele faz design autoral? Faz, está ligado a uma empresa, a uma fábrica. Sim. Então, quais são as categorias que a gente tem? Eu acho que é uma forma de você ver o design diferente, né? Eu acho que quem tem uma Urquiola, um Rayon, um Tom Dixon, enfim, eles têm uns grandes escritórios, o Gutundi da Costa, enfim, todos eles trabalham num esquema de escritório, onde tem seus funcionários, ou enfim, seus parceiros, e discutem o trabalho, traz um desafio, desenvolver o produto e tal. E são cabeças pensando, mas tem sempre o toque do escritório. Seu nome. Né? O seu nome. Então, é um design autoral. Sai como design autoral. Tanto o Rayon mesmo faz, com a Nani Marquina, faz os tapetes, é tudo meio artesanal, meio não, é totalmente artesanal, ele dá o seu desenho e eles desenvolvem, né? Não é ele que vai fazer o tapete, mas sim ele dá um desenho e a pessoa reproduz, com todos os seus, enfim, as suas dificuldades. Acho que ele vai descobrindo como que é essa ferramenta, esse uso, e vai explorando a melhor forma de você produzir o teu produto. Então, eu acho que design sempre existe esse projeto, mesmo que você esteja sozinho. Você vai ver a matéria-prima que ele vai desenvolver, tem que ter conhecimento dessa matéria-prima e os desafios e as limitações do material, e também vai produzir um produto que é adequado a esse universo. Eu acho que tem várias maneiras,
ou sozinho ou em equipe. Eu acho que o desenho é seu, né? O desenho é seu. Não importa se com dificuldades, com a matéria-prima, com limitações e tudo mais, o desenho é seu. Então o designer autoral, o designer sobre o qual a gente vem falar e vai falar esse mês, é aquele que leva uma peça que tem as suas características, tem a sua personalidade. Não importa o material, porque muitos desses que você citou trabalham com diversos tipos de materiais e são, inclusive, convidados por empresas para desenvolver peças. Sim. Mas a característica é dele. E aí vai até aquele que trabalha sozinho com um único material e que desenvolveu uma peça que é a sua cara. E a carga desse trabalho autoral vem do seu conhecimento, do que você quer, do seu universo, do que você vive, do que, né, da importância que tem isso e o que você quer contar, a sua história. Sim. Né? Que eu acho que é um pouco diferente das artes plásticas, que você não está muito envolvido em o que você quer. É um trabalho seu sozinho. É só expressão. É só uma expressão sua, de um sentimento seu. O design tem um compromisso maior com o mercado. Esse que é o grande desafio. Sim. O mercado é o que faz a história andar. A gente costumava também fazer muito uma ligação com a função da peça, quer dizer... A forma-função era lá atrás. Exatamente. Hoje tem a forma, a função e mais alguma coisa. Que seja história, que seja emoção, que seja mais alguma coisa. Né? Ele é mais sofisticado. É mais sofisticado, bem mais complexo. Embora em alguns casos em alguns momentos a gente fique em dúvida. Quer dizer, uma peça de design é uma peça de arte, né? Existe isso sim. Em alguns casos, na feira do ano passado. Eu acho que existe uma coisa assim muito... Hoje, classificar é muito difícil. Sim. É muito difícil. Eu acho que é grande mudança. Esse é o nosso momento. Acho que é o momento que a gente está vivendo. De grandes mudanças mesmo. Muito bem. Quem sabe quando a gente for fazer a paralela do segundo semestre, a gente volta a ter essa conversa e a gente já tem mais luz sobre os caminhos que a gente tem para seguir. Né? Com certeza. Por enquanto, a gente, pelo menos, tem a clareza de identificar que estamos vivendo um momento de mudança, estamos vivendo um momento de mudança de comportamento desse consumidor do design, da importância não só dos influencers e da mídia para criar um repertório, para mostrar para as pessoas a importância de consumir bom design. Então eu acho que aí a paralela também é muito importante nisso. Acho que ter essa clareza já é um pequeno caminho. A gente ainda vai falar sobre design autoral em mais 2 podcasts que devem acontecer nas próximas 2 semanas. Antes disso, você vai acompanhar a cobertura da Feira Paralela no portal Casa, no casa.com.br, por meio de vídeos, os podcasts, as conversas que a gente deve realizar lá e também as galerias de imagem com os lançamentos. Eu te agradeço por enquanto, você ainda vai me ajudar aqui nos próximos podcasts, a gente vai ter um pouco falando sobre... A gente vai ter um que é com designers mais jovens e um designer que está no mercado, está na estrada há mais tempo. Então eles vão contar as suas experiências e depois a gente vai conversar com lojistas para entender também esse momento deles, porque eles fazem parte aí desse tripé. Eu estou chamando de tripé, talvez tenha até mais pernas esse mercado. Sim. Então nós também vamos conversar com eles. Por enquanto eu te agradeço. Obrigada. De verdade. A gente vai voltar a falar ainda nesse mês. E a gente vai se ver muito durante a Paralela. Agradeço a vocês, agradeço também a equipe que está dando o apoio técnico aqui. Ricardo Coelho e Denis Góes ajudando nessa gravação. A Jacarandá, que é a assessoria de imprensa da Paralela, também agradeço muito a acolhida. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.